Olá, turma. Glaucilei, professor de Física. Hoje vamos falar de mudança de estado físico. A gente sabe, nós já estudamos isso até mesmo em Química, que os materiais são encontrados na natureza em três fases ou estados: o sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Bom, a gente vai ver então as características de cada um desses estados. Então, aqui, essas esferas, essas bolinhas que vocês estão vendo, estão representando as moléculas de um corpo no estado sólido, por exemplo. Vamos imaginar que isso aqui seria a representação das moléculas de um corpo no estado sólido. A gente imagina que entre uma molécula e outra existe uma força de atração ou melhor, uma força de repulsão muito grande. E a gente representa essa ligação entre essas moléculas através de uma mola, como elas se estivessem presas em molas. Isso faz com que elas no interior do corpo, como nós já vimos quando nós falamos de temperatura, que elas não ficam livres quando estão no estado sólido, elas simplesmente vibram no interior desse corpo. E quando a gente tenta, às vezes, encostar o dedo na parede e a gente não consegue penetrar na parede, é justamente essas ligações moleculares que impedem nosso dedo de entrar na parede, né? Não sei se nós formos um mutante, tipo a Kitty Pryde, a Lince Negra do X-Men. Então a gente tem aqui, ó, o dedo, né? Isso aqui é um dedo, tá? Um dedo, e eu quero penetrar com esse dedo na parede. Isso aqui não dá para acontecer, né? Não dá para acontecer por quê? Porque no estado sólido, a gente imaginava que moléculas que é como se as molas no interior, ligando uma esfera, uma molécula e a outra, elas se comprimissem quando eu fosse fazer força para penetrar com o dedo na parede. Então, essa seria uma característica do estado sólido, ela tem uma ligação muito grande entre as moléculas. Consequentemente, no estado sólido vai ter forma definida e vai ter volume definido. No estado líquido já é diferente. A gente também imagina essas moléculas em constante movimento. Entretanto, as ligações moleculares não são tão fortes, né, como no estado sólido. Tanto é que a gente consegue, né, entrar na água. A gente consegue, numa piscina, entrar nessa piscina, enfiar o dedo no copo. Então, quando nós temos um corpo no estado líquido, esse corpo não tem forma definida e ele adquire a forma do recipiente que o contém. Então, no estado líquido, o corpo vai ter forma e volume de acordo com o recipiente que o contém. E no estado gasoso, o terceiro estado aí da matéria, as ligações são ainda mais fracas, né? A gente sabe que a gente vive imerso na atmosfera, que seria uma grande camada de gás, né, do ar composto de vários gases, o oxigênio, nitrogênio, por exemplo, o gás carbônico, são gases presentes em maior ou menor quantidade na atmosfera, e a gente anda por aí, né, em contato constante com essas moléculas que estão em movimento caótico no ar, com poucas ligações de uma com as outras. Então, no estado gasoso, então nós também temos um estado onde as moléculas possuem atrações fraquíssimas de uma com as outras, estão em constante movimento, não tem forma nem volume definido. E um corpo pode passar de um estado para outro obedecendo algumas leis que veremos a seguir. E essa passagem de um corpo de um estado físico para outro recebe nomes especiais. E como eu falei, já obedecem leis. Por exemplo, se um corpo passa do estado sólido para o estado líquido, por exemplo, um gelo que você tirou lá do congelador e coloca em cima da mesa, né, e ele recebe o calor do ambiente e vai derreter, a gente tem a fusão, a passagem do estado sólido para o líquido. Se pegarmos aí água, colocar dentro de forminhas, né, de gelo, a água vai passar do estado líquido para o estado sólido, então vai haver aqui a
solidificação. Muito bem. Agora, se eu deixar a água ferver por um tempo, a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Mas essa passagem aí pode ocorrer de três formas. A primeira maneira seria quando você bota mesmo a água para ferver para fazer arroz e feijão ou macarrão. Então, essa forma seria a ebulição, que ela é mais rápida, ela é mais agressiva, ela é mais violenta. A primeira maneira, então, de um corpo passar do estado sólido, líquido para o estado gasoso, de um processo bem violento e rápido, seria a ebulição, que é muito importante no estudo que faremos hoje. Mas essa passagem pode ser de uma forma mais natural, como você pegar uma roupa molhada e estender no varal. Então, esse tipo de passagem que é mais natural, mais lenta, é chamado de evaporação. E também a gente pode deixar uma gota de água cair numa frigideira muito quente e essa gota ela rapidamente passa para o estado gasoso. Aí nós teremos a calefação. Dentre as três, a gente fala mais nesse estudo da ebulição. Tá? Então, a gente vai chamar dessa passagem, que pode ser de qualquer uma dessas três formas, do líquido para gasoso, de vaporização. Agora, o que pode acontecer também é que o corpo pode passar do estado gasoso para o estado líquido. Por exemplo, quando você vai em supermercado e você tem aqueles balcões de frigoríficos bastante gelado e você percebe gotículas de água na superfície daquele vidro. Então aquilo acontece porque você tem água no estado gasoso no ambiente e quando ele encontra a superfície bem gelada do balcão frigorífico, há a passagem do estado gasoso para o estado líquido. O nome dessa passagem seria condensação. O outro nome, opa, faltou um S aqui, ó, condensação. Deixa eu fazer o negócio direito. Lembrando que esse vídeo aqui, ó, é como se fosse ao vivo, não tem edição nenhuma. Vai direto aqui, ó. Então, condensação. Certo? Então, passagem do gasoso para o líquido é condensação e pode ser também esse nome liquefação. Recebe dois nomes, condensação ou liquefação. E existe a passagem direta do estado sólido para o gasoso, que é chamado de sublimação, ou do gasoso para o líquido recebe o mesmo nome. A sublimação, ela ocorre por exemplo, em casos de você ter uma pedra de naftalina. Quando você tem naftalina, por exemplo, são esferinhas de bolinhas que você coloca às vezes em guarda-roupa para espantar barata, que ela exala um cheiro. Então, ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. É assim que ocorre aí essa passagem, um exemplo de um objeto bem simples. E para que ocorra essa passagem de um estado para outro, existem leis. Para a maioria das substâncias, mudanças de fase apresentam certas semelhanças, conhecidas como as leis da mudança de fase. Então a gente vai falar justamente dessas leis. A primeira lei: durante uma mudança de estado, a temperatura permanece constante. Então, quando um corpo está passando do estado sólido para o estado líquido, ou do estado líquido para o solo, durante a fusão, ou durante a solidificação, durante a vaporização, ou durante a liquefação, durante essa mudança de estado, a temperatura fica constante. Isso é muito importante, certo? É claro, se a pressão se mantiver constante. A pressão é uma grandeza que atua muito nessas leis. Então, a gente considerando a pressão constante, na maioria dos casos dos nossos problemas, a gente vai considerar aqui nessa lei a pressão constante. Então, a gente só tem que guardar mais isso. Durante a mudança de estado, a temperatura
permanece constante. Essa seria a primeira lei. Então, para passar aí, sei lá, do estado sólido para o líquido, ou líquido para o sólido, né, para passar aqui do líquido para o gasoso, ou o contrário, né, para passar do sólido para o gasoso, tudo isso tem nessa transformação, nessa passagem, nessa mudança de estado, a temperatura permanece constante. Bom, olha só, a fusão e a vaporização se processam sempre com recebimento de calor, né? Então, por exemplo, um gelo, uma pedra de gelo, ela vai aí se fundir, ela vai derreter, passar para o estado líquido. Então, isso ocorre por quê? Porque recebe calor, o corpo recebe calor, uma pedra de gelo recebe calor do ambiente. Então, esse tipo de processo é chamado de transformação endotérmica. Então, a transformação endotérmica é quando um corpo recebe calor. Então, no caso do gelo, recebendo calor, passando para o estado líquido, né? Então, seria isso. Ou líquido, quando você vai fazer o arroz, que recebe calor ali da chama e vai passar para o estado gasoso. Então, essas mudanças aí são transformações endotérmicas. Então, endotérmica seria recebimento de calor. Agora, pode ocorrer também o contrário, né? Um corpo pode passar do estado gasoso para o líquido ou do líquido para o sólido. Quando isso acontece, eu já tenho uma liberação de calor. Esse processo de liberação de calor é chamado de transformação exotérmica. Então, quando a água vai para o congelador para virar gelo, a gente tem um processo exotérmico, certo? Quando a água vai para o fogão para ferver, eu tenho um processo endotérmico. Seria isso aí. Essa, então, é uma característica relacionada ainda à primeira lei. A segunda lei. Para uma dada pressão, cada substância pura fixa a sua temperatura de fusão ou solidificação e a sua temperatura de ebulição ou liquefação. Olha só que interessante. Para uma dada pressão. O que significa isso? Então, a água, por exemplo, vamos começar com a substância mais simples que tem, a água. Aqui a gente tem o θF, ou seja, a temperatura de fusão da água. Quando então eu tenho uma pressão igual a 1 atmosfera, o que seria pressão igual a 1 atmosfera? Uma pressão ao nível do mar, guarda isso, não precisa exatamente saber dessas unidades de pressão, não. Vamos considerar a pressão de 1 atmosfera ao nível do mar. Então, a pressão de 1 atmosfera, quando você tem água ao nível do mar, o seu ponto de fusão ou de solidificação, a temperatura que a água ela congela seria 0 graus. Isso é o nível do mar, certo? Agora, se tiver acima do nível do mar, é outra história. E a temperatura de ebulição da água ao nível do mar é 100 graus. É isso aqui. Então, por exemplo, Santo Antônio de Pádua está mais ou menos a 90 metros de altitude. E praticamente não tem tantas diferenças assim relevantes, não. Então, aqui a temperatura, o ponto de ebulição é quase 100 graus, beirando 100 graus. O álcool, a gente percebe aqui que a temperatura de fusão é bem melhor, ó, 114, né? Então ele para congelar é uma temperatura bem baixa, né? Agora o ponto de ebulição ele ferve a uma temperatura menor que a água, 78 graus. O mercúrio menos 39 e ebulição 357, o oxigênio menos 218 e ebulição menos 138. Então, a gente tem que ver o seguinte, que se eu tiver oxigênio aí a menos 200 graus, esse oxigênio está no estado aí líquido, né? Por quê? Porque seria o ponto de fusão dele é menos 218, menos 200 graus ele estaria no estado líquido. Deu para sacar isso? Então, se o oxigênio estiver a menos 220 graus, que é uma temperatura menor que 218, ele vai estar no estado sólido. Estranho, né?
E ele, no estado gasoso, que a gente está acostumado nele, é uma temperatura maior que menos 183 graus. Então, naturalmente, o oxigênio está no estado gasoso, porque você só consegue valores tão baixos em laboratórios. É igual o nitrogênio líquido, né, que é utilizado para conservação de corpos com temperaturas muito baixas. Nitrogênio líquido, que a gente não falou dele aqui. Então a gente pode falar, por exemplo, do mercúrio, né? O mercúrio ele passa do estado sólido para o estado líquido a 327 graus, né? É o ponto de ebulição do mercúrio, bem maior que a água, que é 100. Bom, deixa eu ver se tem que falar mais alguma coisa relacionada a isso aqui. Então, olha só, a terceira lei. Variando a pressão, as temperaturas de fusão e de ebulição também variam. Essa terceira lei tem relação com a anterior, né? Então, a gente viu que a água ferve a 100 graus quando a gente falou daqueles pontos fixos de fusão e de ebulição, seriam para uma pressão específica de 1 atmosfera. Agora, se você muda a pressão, esse ponto fixo vai mudar também. Vai mudar a temperatura de fusão ou de solidificação e a temperatura de vaporização ou de condensação, né? Exemplo, ó, ao nível do mar, Recife, Rio de Janeiro, Búzios, Macaé, toda a cidade, todo o litoral do Rio de Janeiro, toda a região aí litorânea, né, do país ou de qualquer lugar, ao nível do mar, onde a pressão é 1 atmosfera, que a gente fala, ou 760 milímetros Hg, são unidades de medida de pressão. Essas unidades aqui são as pressões ao nível do mar, é isso que é importante guardar. Nessa expressão a gente tem aquilo que nós vimos, 100 graus, a água vai ferver a 100 graus. Mas quando você começa a variar a altitude, quanto mais alto um corpo estiver, menor é a pressão sobre ele. Então, em São Paulo, onde a altitude é maior, então o ponto de fusão, o ponto de ebulição da água, consequentemente, vai ser menor. Então, quando eu vou aumentando a altitude e vai, portanto, diminuindo o ponto de ebulição da água. Então, ó, em São Paulo aumentei a altitude e diminuiu o ponto de ebulição. Brasília, Quito, capital do Equador, La Paz, capital da Bolívia, né? São cidades muito altas, vocês devem conhecer disso, né? Da Libertadores, não é verdade? Tal time vai jogar a seleção brasileira, o Flamengo vai jogar, né, na Bolívia, vai jogar no Equador, em cidades muito altas. Então, quando isso acontece, a gente tem uma pressão baixa, um ar rarefeito. Consequentemente, o ponto de ebulição da água diminui. Olha só no Everest. Everest seria o topo, né, aí do mundo, o ponto mais alto do mundo, quase 8.000 metros, 75 graus Celsius que a água vai ferver, porque a pressão é menor, consequentemente, o ponto de ebulição vai ser menor também. E a gente observa isso aqui, ó. Aqui nós temos alguns valores de pressão, dados em milímetro Hg, e temos as respectivas temperaturas. Percebemos que quando você aumenta a pressão, você também aumenta a temperatura. Quando você diminui a pressão, você diminui a temperatura. Certo? Isso é muito importante, por exemplo, na cozinha, não é verdade? Você vai pegar uma certa carne, sei lá, uma carne aí tipo músculo, que se você simplesmente fritar ela, vai ser uma carne muito dura, então ela precisa de uma temperatura maior. Então, consequentemente, para a gente obter essa temperatura maior, quando a gente coloca ela na água para ferver, então, ou até mesmo feijão, né? Tô falando de carne, imagina o feijão, você não consegue aí cozinhar feijão em uma panela aberta, onde a temperatura, onde a pressão é a pressão atmosférica local. Então a gente tem que aumentar a pressão ali. Por isso que existe a panela de pressão, porque aumentando a pressão você aumenta a temperatura. Olha só o que acontece, ó, o tempo de cozimento.
também diminui conforme você aumenta a temperatura. Então você pode até conseguir cozinhar feijão, mas quando você for cozinhar, você vai demorar muito mais se for numa panela que tem a pressão de 1 atmosfera, a água vai ser igual, a ebulição da água vai ser igual a 100 graus Celsius. Então aqui, aumentando a temperatura, você diminui o tempo de cozimento. Olha só a linha descendente aqui, ó, vai aumentando a temperatura. Então a gente percebe aqui um valor do gráfico, ó, que vamos supor, um valor exato aqui, por exemplo, talvez mais ou menos aqui, ó, esse valor 98 graus, tempo de cozimento, ó, se eu acompanhar aqui nessa linha, vai ser 50, né? Então, se eu pegar aqui esse valor aqui, que seria 105 graus, o tempo de cozimento vai ser menor, vai ser 20, certo? Então, eu aumento aí a temperatura, como eu aumento a temperatura, aumentando a pressão, o tempo de cozimento diminui, certo? E um local, a gente falou de altitudes, né? Agora há pouco, falamos de altitude, Monte Everest, mas existe aí também regiões com altitudes inferiores ao nível do mar. Aonde isso ocorre? No Mar Morto. Ó, tá aqui o exemplo de Mar Morto, tão famoso por ter a água com uma certa densidade que a pessoa não consegue afundar quando vai lá, tão densa que é a água, por causa da presença do sal. Então, o Mar Morto, que se encontra 400 metros abaixo do nível do mar, a pressão seria de 800 milímetros de Hg. Vamos dar uma olhada então? Olha só, 800 milímetros de Hg aqui, olha lá o que acontece, ó, 800 milímetros de Hg, vai ferver a água a uma temperatura de 102 graus, certo? Então, lá no Mar Morto, a água ferve a uma temperatura maior do que aqui em Santo Antônio de Pádua, porque a pressão lá é maior, porque lá a altitude é tão baixa, é menor do que o nível do mar, certo? Então a gente viu aí, o tempo vai ser 30 minutos, igual a gente vê lá no gráfico, ó, aqui no Mar Morto, ó, 112, aqui ó, 112, então a gente vê entre 20 e 30 minutos aí. Então seria isso que a gente tem para falar dessas primeiras leis e vamos fazer exercício. Grande abraço a todos.